Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Fright, dessa vez começando o 8º livro, Gumdrop Angel. Lembrando, são 3 histórias independentes mais um pedaço do epílogo do Stitch Wraith. Scott, meu amigo, por que você aprovou essa história doentia? Mas enfim, né gente, vamos falar de Gumdrop Angel, a história que dá título ao livro Anjo de Goma. Nossa protagonista é uma garota chamada Angel, ela tem 18 anos e ela acorda dentro de uma caixa, né? Ela tá meio estranha, os olhos tá com alguma coisa que ela não consegue identificar e ela não consegue se mexer direito. Ela só percebe que tá dentro de uma caixa e acaba desmaiando, né? Então nós vamos ter um flashback contando mais ou menos, né, o que aconteceu com a Angel para ela estar dentro dessa caixa. Nós estamos em uma Freddy Fazbear's Pizza. E basicamente a Angel, ela detesta essa pizzaria, porque ela não gosta da pizza, ela também não gosta de sons de crianças gritando e esperneando, essas coisas. Basicamente, ela não teria tanto problema assim com festas de aniversário infantil se ela tivesse uma festa mais ou menos nesse nível quando ela era mais nova, coisa que ela não pôde ter porque o pai dela a abandonou quando ela nem sabia andar. E a mãe dela, Bianca, né, ela teve que ser mãe e ganhadora de dinheiro para a família. Então, ela sempre vivia ocupada. Fora, né, que a mãe dela, Bianca, é uma narcisista e gananciosa. Ela vive pulando de marido em marido, sempre interessada no dinheiro, né? Ela vive se humilhando para homem, basicamente. E dessa vez, ela está casada, né, com um cara chamado Myron. Ele é o padrasto, né, da Angel. E basicamente, ele também nunca se importou tanto com ela assim, né? Por isso que a Angel não gosta tanto de festa de aniversário. E se ela tivesse, ela pelo menos seria elegante, não ia ficar numa baderna, né? Mas basicamente a Angel quer fazer uma faculdade de artes cênicas, né? E ela conseguiu um empréstimo estudantil no ano anterior a mãe se casar com Myron. Só que aí que tá. Nós conhecemos a aniversariante da vez, que é a Ofélia. Ela tem 5 anos e ela é a filha do Myron, ou seja, a meia-irmã da Angel. E a Ofélia, né, é uma garota muito mimada. O Myron faz tudo o que ela quer. E a Bianca, ela vive fingindo, né, ser a esposa perfeita, a mãe perfeita. Só que a Angel não quer cair nessa farsa, né? Por isso que a mãe sempre fica brigando com a Angel, mesmo que ela não goste dessas coisas. Basicamente ela é uma hipócrita só para agradar o Myron. Mas enfim, né? A Ofélia vai, né, dizendo, ah, você quer pizza? Ela já vai tentando enfiar a fatia na boca da Angel. Só que erra, né? Acaba manchando lá o queixo da Angel. A Angel dá um tapa na mão da Ofélia. A pizza vai, cai na roupa dela e desce pra jeans. E aí o Myron vai brigar lá com a Angel. Ela, não, eu não bati na Ofélia, eu só tirei lá a mão dela de perto, ela me sujou toda. E a Ofélia dizendo, pai, ela bateu em mim. Mas antes que possa acontecer mais alguma coisa, vai começar o show dos animatronics da Freddy Fazbear's Pizza. E outra coisa que vale notar é que a Ofélia, ela ama cavalos. Toda a decoração do quarto, todos os brinquedos, livros, roupas, o que vocês puderem imaginar da Ofélia é cavalo. As duas coisas que ela mais gosta no mundo são cavalos e bonecas. E também vale lembrar, a Freddy's não tem nenhum personagem equino. E a Ofélia ama a Freddy's, é o restaurante preferido dela. Então o Myron teve que negociar com a gerente do lugar para trazer chapéu, prato, cavalo de brinquedo, um monte de decoração de cavalo pro aniversário. Mas enfim, né? Vai começar lá o show, todo mundo vai ficando na algazarra e a Angel resolve ir no banheiro se limpar, né? Só que no meio do caminho ela acaba trombando com um cara que, segundo o livro, né, vai descrever que é muito gato
Enfim, fanfic total, né? A Angel fica lá, apaixonada logo de cara e fica descrevendo por muitas páginas. Então eu vou poupar vocês disso, né? Basicamente, esse cara gato é um funcionário da Freddy's e ele resolve, né, levar a Angel pra um canto. Ele vai puxando ela pela mão, eles passam pelo banheiro, né? Ele leva ela até uma sala de espera perto da entrada, pede pra ela ficar sentada ali, né? E quando ele volta, ele trouxe algumas toalhas de papel e um borrifador com um líquido dentro, né? Ele se apresenta, o nome dele é Dominic. E o Dominic começa a limpar a Angel, né? Eles conversam, dizendo, oi, eu sou a Angel e tal. Ele, você é um anjo, né? A piada, eu já ouvi isso muitas vezes. Mas enfim, os dois ficam flertando um com o outro. Ele diz que estuda em um colégio lá. Eu realmente não tô lembrado, eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, ele tá estudando lá num colégio, ele se forma no mês que vem. E a Angel diz, que coincidência, eu me formo no mês que vem também. E aí, antes que eles possam continuar conversando, aparece, né, a gerente da Freddy's, que é uma mulher chamada Nancy. E também é revelado que o Dominic, ele é um gerente assistente da Freddy's. Ele trabalha meio período lá. E aí ele convida, né, a Angel para um show que vai ter no dia seguinte lá na cidade. E ela aceita o convite. Então ela dá o número do telefone residencial para o Dominic, ele decora, né? E ele entrega um cartãozinho da Freddy's para ela ligar para ele. Pra eles combinarem certinho se ele vai buscar ou se ela encontra com ele lá. Mas enfim, o Dominic escolta, né, a Angel de volta pro salão de festa e nós descobrimos qual é o sonho, qual é a carreira que a Angel quer seguir. Ela quer ser cantora, atriz e dançarina porque ela é muito boa em todas essas coisas. Mas o Myron não vai pagar por uma faculdade de artes cênicas para ela, né? Então a Angel fica observando a Ofélia subir no palco, porque o bolo dela tem uns 5 andares. E ela vai, né, assoprar as velhinhas, só que ela não consegue, ela só assopra 2 e os animatrônicos ajudam. É como se tivesse um dispositivo de ventilador de vento na boca deles. Mas enfim, basicamente a Angel diz, falta só um mês. Porque o plano dela é o seguinte, em um mês ela se forma, então ela vai passar o verão na casa de uma amiga em outro estado, pois ela ganhou uma bolsa para um workshop de atuação durante o verão. A amiga não vai cobrar o aluguel, então a Angel só vai se preocupar mesmo com as despesas de comida, que ela já está juntando dinheiro faz um tempo já para isso. E aí depois do workshop de atuação no verão, ela vai, né, partir para trabalhar, morar sozinha, independência financeira. E aí, GG, né? Mas ela acaba reparando, né, que o apresentador diz, agora é hora do grande finale, minha gente. Tragam o doce de aniversário. E aí, né, do teto começa a descer como se fosse uma pinhata, mas não é bem uma pinhata. Tá mais pra uma estátua de goma. E, né, tem uma aparência, né, como se fosse uma garota mesmo. E aí a Angel vê a estátua se mexendo e diz, caramba, eles são profissionais mesmo, hein? Fizeram um animatronic de goma, mas enfim. Ela fica com uma sensação meio estranha, né, de enjoo. E aí o apresentador fala, olha, Ofélia, você será a primeira a comer já que você é aniversariante, hein? Depois as outras crianças podem vir e comer também. Mas lembrem-se, o nariz de goma é especial. Ele é só para aniversariante. Ou seja, ela é a única que pode comer. E beleza, né? A estátua de goma desce pro palco, a Ofélia dá a primeira mordida lá no pé e depois as outras crianças partem para atacar também, né? Devorar a estátua de goma. E a Angel vai sentindo uma náusea, um enjoo. Ela pega uma lixa de unha e fica se distraindo, né? Lá. Porque observando essas crianças comerem a estátua de goma lembra ela daqueles programas de natureza, sabe? Onde os leões caçam as zebras para se alimentar. Mas enfim, as crianças vão comendo, até que chega na cabeça, né? E o apresentador diz, parem. Lembre-se, o nariz de goma é da aniversariante. Ele vai, né, pega a Ofélia, bota ela no braço, ela pega, né, o nariz. Só que ela já comeu muito doce, ela tá cheia. Então ela pede, né, pra guardar e levar pra casa. Eles vão, embalam lá no embrulho de plástico. E aí beleza. As crianças devoram o resto da cabeça de goma. São aproximadamente umas 6 da noite quando a Angel e a família vão embora da Freddy's.
Só que o Myron preparou uma outra surpresa para a princesinha dele. E a Angel fica tipo... Hã? Mas enfim, né? Basicamente, eles vão para um rancho onde tem, né, um paddock lá, como se fosse um pasto, e tem 3 cavalos lá. Então, o Myron, a Bianca e a Ofélia vão pro celeiro, enquanto a Angel fica ali por perto mesmo. Ela vê um cavalo, né, uma égua, na verdade, faz carinho nela e aparece uma garota ruiva chamada Temi. E a Temi diz, ah, ela é bonita, né, você quer alimentá-la? Ela, sim, sim. E aí a Temi entrega uma maçã pra Angel, que alimenta a égua, né? Basicamente ela explica, ah, eu tô aqui com minha família, que é um presente de aniversário aí, uma surpresa pra minha meia-irmã. Ela, ah, sim, sei, sei. E a Angel fala, né, que eles vão pegar um pônei, alguma coisa assim, só que a Temi revela que não. O Myron não só comprou um pônei pra Ofélia, como também comprou um filhote de cavalo. Tem 1 ano de idade esse cavalo. E basicamente é dela. É da Ofélia, o cavalo e o pônei. Mas eles vão ficar no rancho e ela vai ficar vindo de vez em quando pra ficar montando, né? Basicamente o filhote é pra crescer junto com a Ofélia e o pônei é pra ela ficar montando enquanto ela é novinha. Mas obviamente, além do curso desses 2 animais, tem o curso de alimentação, manutenção, fora as aulas de equitação que a Ofélia vai ter durante a semana, né? Então a Angel faz as contas e o Myron vai estar gastando cerca de $7.500 por ano. Mano, e tipo, beleza. Foi falado na história que o Myron é muito rico, não é à toa que a Bianca casou com ele, né? Inclusive, uma característica, né, do Myron é que ele é muito peludo. Ele é como se fosse um gorila, basicamente. E a Angel, a única coisa que ela sente pena na Ofélia é porque ela puxou ao pai. Ela parece um chimpanzé. Coitada, mano. Já a Angel, né, ela puxou a mãe. Ela é bonita. Mas, enfim, ela tá conversando com a Temi, que diz, ah, beleza, e o seu padrasto? Ele comprou o que pra você? Você teve um aniversário? A Angel fala, né, que ela teve sim um aniversário, só que foi numa hamburgueria, porque a Ofélia queria ir pra lá. E detalhe, a Angel é vegetariana. Ela ganhou de presente o quê? Além de um bolinho pequeno, maletas, né? Mala pra quando ela meteu o pé, quando ela foi embora de casa. Basicamente, o Myron e a Angel lá. Diga que você me odeia sem falar que me odeia. Meu Deus, mas enfim, né? Até me revela, uau, caramba, eu até me sinto um pouco melhor agora, porque eu achava que a minha vida tava ruim, mas depois de ouvir a sua, desculpa, né? Mas eu precisava comentar. Olha, eu quero fazer culinária, mas o capataz que ajuda meu pai se machucou. Então, quando ele voltar, meu pai vai me deixar, né? Fazer culinária na faculdade e ainda vai me dar um carro. Isso deixa a Andy, tipo... Porque, né? Mas, enfim. Pouco depois das 8h30, né? A família já voltou pra casa. E, basicamente, a casa é enorme. O Myron e a Bianca dormem numa suíte master. A Ofélia tem uma suíte que é enorme. Tem closet, tem banheiro, tem espaço para livros, tem espaço para brincar, tem muita coisa. E a Ofélia, ela fica num quarto de tamanho normal, com uma cama de solteiro que já tá pequena para ela. Tem um pequeno armário só de roupa, tipo um criado mudo. E para ela ir no banheiro, ela tem que ir do outro lado do corredor. Pois é, né? Mas enfim, a Angel, ela acaba passando, né, pelo quarto da Ofélia e vê que o nariz de goma embalado tá numa caixinha de cristal, literalmente cristal, onde a Ofélia guarda, né, a pilha de tesouros dela. Mas enfim, a Angel desce pra cozinha, né? Ela pega na geladeira uma salada de feijão que ela tinha preparado alguns dias atrás. Ela vai comer, só que ela recebe uma ligação. Ela vai atender e é o Dominic. E o Dominic começa a recitar um monte de trechos, né, de peças do William Shakespeare, especialmente Hamlet, porque Ofélia é o nome de uma das personagens de Hamlet. Mas, enfim, o Myron acaba pegando o telefone lá em cima e ele tá na linha junto. Ele até questiona com quem a Angel tá falando, né? Ela ia dizer, não, é uma das minhas amigas. Mas o Dominic, sem saber, né, direito da situação, diz, ah, oi, prazer.
E o Myron não fica bom que nem gente, não. Ele começa a xingar o moleque, dizendo: ah, quem é você? O que é que você quer com ela? Aí ele: não, eu queria chamar ela pra sair. Ele: ah, eu nem te conheço, moleque. Ele: não, senhor, olha, entenda, eu sou gerente, assistente lá na Freddy's, eu conheci sua enteada hoje, achei ela legal, eu queria chamar ela pra sair. Será que eu não podia ir buscar ele? Não, eu nem te conheço. Ele: não, calma, senhor, se o senhor me permitir, eu posso. E aí a gente conversa, se conhece. Ele: não, eu não quero você na minha casa não, mete o pé, moleque, vaza. E ele vai, né, bate o fone no gancho e diz pra Angel que, lá de cima, né, que se ela não desligar o telefone em 10 segundos, ele vai ali. E aí a Angel pede desculpa pro Dominic, diz que depois vai ligar pra ele. E aí, né, o Myron chega, começa a reclamar, né, com a Angel, porque deu o telefone lá da casa pra um estranho. Só que aí a Bianca aparece com uma carta, que é lá do escritório, né, dos empréstimos estudantis. A Angel vai, pega a carta muito empolgada, achando que conseguiu. Só que o pessoal de lá atualizou os registros e descobriu que a Bianca, a mãe da Angel, se casou com o Myron. E o Myron ganha muito dinheiro. Então a Angel não é mais qualificada para um empréstimo. E aí, né, ela pergunta: tá, Myron, você vai pagar os meus estudos? Então ele: claro, numa faculdade normal. Eu não vou pagar para você estudar essa bobagem aí. Eu quero que você estude outra coisa. E outra, eu não te devo nada, mas como um presente para minha amada esposa, eu ainda vou considerar pagar para você estudar numa faculdade estadual. Ela: mas a faculdade que eu quero é essa aqui, ela é renomada. Ela é muito conhecida pelo país, né, nacional. Aí, eu não tô nem aí, é pegar ou largar. E aí os dois começam a discutir, né, porque o Myron tá gastando muito mais com o presente da Ofélia do que ele iria gastar na faculdade da Angel. Ele poderia comprar um carro para ela, ele poderia pagar a mensalidade, né? Mas não, ele prefere torrar 7.500 por ano para a Ofélia. E aí os dois começam a discutir, ela diz: não, essa pirralha aí, ela roubou minha mãe, roubou o que era para ser meu e tal. Ele: não, xinga a sua irmã. Ela: ela não é minha irmã, dane-se vocês. Ela vai e joga a salada de ovo não, salada de feijão longe. O Dominic diz: volta aqui e limpa ele. Ela: não, a casa é sua, se vira. Ela vai, sobe as escadas e ela resolve se vingar da Ofélia. Se a Ofélia roubou uma coisa dela, ela roubaria alguma coisa da Ofélia. Então o que é que a Angel faz? Ela entra no quarto, a Ofélia diz: você quer brincar comigo? Ela: não. A Angel vai, pega o nariz de goma e come. Ela: ei, isso é meu. Ela: se vira, fia. Que delícia. Só que aí que tá, não era delicioso, né? E aí a Ofélia fica chorando, dizendo: pai, ela comeu meu nariz. E aí a Angel sai, né? Corre pro quarto, se tranca, ela empurra uma cadeira pra porta. Pouco depois o Myron já diz: ei, abre a porta! E ela: não. E ela fica calada, né? Não, perdão, ela não responde. Ela só fica lá, né? Porque ela sabia que o Myron já normalmente gritava. Mas ele nunca bateu nela. Será que ele bateria nela, né? Então ela põe o fone de ouvido, fica cantando e cai no sono. Ela acorda, né, 11 da noite. E ela percebe que a casa está silenciosa. Então provavelmente todo mundo foi dormir, né? Só que ela começa a sentir uma coceira no pescoço, depois na barriga. Ela se vira pro espelho e vê que tá com algumas manchas vermelhas no corpo. Ela pensa: peraí, eu tô com erupção cutânea? E ela toca, né, onde tá essa coceira, e ela tá com uma textura molenga. E o pior, essas manchas vermelhas estão se espalhando pelo corpo, ou seja, tá subindo aqui do pescoço para as bochechas. E aí a Angel vai, né, ela abre a porta, escuta o ronco do Myron, então ele tá dormindo, a mãe tá com protetor de ouvido, então ela não escuta. A Ofélia também tá roncando, então a Angel vai até o banheiro e ela tem uma teoria. Não, ok, o que é que pode ter sido? Tipo, eu não fui picada na fazenda. Deve ter sido aquele líquido lá no borrifador do Dominic. Porque nada de bom deve vir daquela Freddy's, né? E ele trabalha pra ela, então... Enfim, o Dominic deve ser do mal, ele fez alguma coisa comigo, ou ele não sabia, enfim. Ela diz, né, que o líquido do borrifador foi o que deixou ela assim. Então a Angel vai, toma um banho, se enxuga, mas ela vê no espelho que as manchas ainda estão se espalhando pelo corpo.
Então ela vai, né, mexe lá numa gaveta embaixo da pia e encontra uma loção de calamina, né, que foi o que a mãe dela usou na Ofélia quando ela ficou com as coceiras, porque entrou em contato com a era venenosa. Mas enfim, parece que a calamina piorou a situação. Tipo, a mancha tá se espalhando mesmo assim. Então a Angel vai e toma outro banho. Quando ela sai, ela percebe que ela tá parecendo um largato, gosmento e molenga. Tem como se fossem umas escamas gelatinosas, vermelhas, cinza e rosa. E tipo, elas pareciam úmidas e esponjosas. Parecia algo elástico, como um travesseiro de borracha meio viscoso quando ela tocava. Ui. É como se fosse uma goma molhada. E ela lembra, o nariz de goma da Ofélia. Será que eu tô tendo alguma reação alérgica? E ela diz, ah não, é a Freddy's, deve ter sido alguma coisa de lá, o Dominic... Eu sabia, ele não é que nem... Ele é que nem os outros garotos, só liga pra aparência. Ele trabalha para um local tão nefasto quanto a Freddy's, né? Ela não gosta da Freddy's. Só pra esclarecer, caso alguém ainda não tenha percebido. E ela vai, né? Abre a farmacinha, toma 3 antialérgicos e fica lá, sentada, esperando. Então a pálpebra dela começa a pesar, como se ela estivesse com sono, só que ela nota que não é sono. As pálpebras são cobertas de escama, assim como a testa e os braços. Ela precisa ir para o hospital, né? Então o que a Angel faz, ela vai, sai do banheiro, né? Passa pela Sweet Master, só que ela pensa, não, eu não vou pedir ajuda para eles. Se eu tivesse pais normais, eles se importariam comigo, me ajudariam. Mas esses dois, eles não ligam para mim, então eu não tenho família, eu tô sozinha. E aí ela volta pro quarto, né? Até pensa em ligar para os colegas de teatro dela, mas, poxa, ela pensa, não, eles não vão me ajudar, eles vão tentar se aproveitar da situação e tomar meu lugar na peça de primavera, né? E os meus professores, eles geralmente me ajudam por causa da aparência. Se eles me virem aqui assim... E ela pensa, poxa, eu não posso ir pro pronto-socorro, vai estar cheio de gente, eles vão me ver assim também. E ela pensa, não, a Freddy's, o Dominic trabalha lá. Eles fizeram isso comigo. Então o Dominic vai me ajudar de um jeito ou de outro, ele me deve. E ela liga pro Dominic, né, furiosa, só que ela não grita, né, pra não acordar ninguém na casa. E diz, ai, eu tô toda molenga, toda cheia de manchas vermelhas, você fez isso comigo? E ele, Angel, eu sinto muito, você precisa vir a Freddy's, rápido, tá bom? Venha e eu vou explicar o que tá acontecendo, eu vou te ajudar. E aí ele desliga, né, a Angel vê que são 11h35 da noite, ela se veste, vai, ela pensa, não dá pra eu ir andando, a Freddy's é muito longe, e também não dá pra eu ir pedalando, né? Então eu vou pegar o carro esporte amarelo da minha mãe. Porque quando o Myron não está, né? A Angel já sabe dirigir, mas ela não tem carro ainda. Aí geralmente quando o Myron tá fora e a mãe quer sair, né? Ela diz, eu preciso de um chofer, não quer dirigir pra mim não? E a Angel ama dirigir, ela ama esse carro, ela queria que fosse dela, né? Mas enfim. Ela pensa, meu Deus, eu conheço um cara gato e aí eu começo a virar um monstro escamoso. História da minha vida, né? Porque as coisas não podem ser do meu jeito uma vez, pelo menos, pra variar, né? Isso não é justo. Mas enfim, ela vai pro carro, sente que as pernas dela estão engraçadas e quando ela se senta, ela nota que o estômago tá meio pesado, né? E ela tá mais baixa do que de costume. Então ela levanta a camisa e vê que o estômago tá tão elástico que parecia que vai colapsando em si mesmo. Pois é, bem bizarro. Então ela vai, né? Abre a garagem, vai dirigindo até a Freddy's. Passa até um cara num Mustang perto dela, dizendo, e aí, assim, quer alguma coisa? Ela só abaixa a mão, né? Pra ele não ver muito bem o rosto dela, nem os braços que estão vermelhos, né? E ela nota que os dedos estão virando algo do material semelhante ao estômago, né? Mas enfim, ela chega na Freddy's, não tem nenhum carro, o Dominic aparece, né? Ela tenta cobrir o rosto, mas ele, não se preocupe, eu não ligo pra como você tá se parecendo, tá bom? Mas eu preciso que você se apresse pra te ajudar. E ela nota que ele tava com os olhos meio vermelhos, inchados, como se ele estivesse chorando, né? Então eles entram na pizzaria, ela tá com um ambiente mó diferente, muitas luzes estão apagadas, os pôsteres parecem meio bizarros, não estão mais tão... Tipo, sorriso de felicidade, parece mais um sorriso bizarro. Eu escuto uns barulhos do Dominic. Não, são só os animatronics fazendo a manutenção de rotina, né? Vai que seja os animatronics se mexendo, mas beleza. E a Angel começa, né, a notar que ela tá tendo problemas para enxergar e para escutar as coisas. As pernas dela começam a manquejar. Então o Dominic pega ela no braço e começa a carregá-la, né? O mundo começa a ficar disforme e tal.
E o Dominic fala que vai colocá-la em algo que vai ajudá-la, né? Então a visão dela fica limpa, a audição também, e ela percebe que o Dominic colocou ela numa caixa de madeira brilhante. É uma caixa bonita, confortável. E a Angel diz, a Angel pensa, eu queria ser parte dessa caixa, né? Então a Angel não se preocupa, pois ela acha que tá onde deveria, né? O Dominic fala que vai ficar tudo bem, serão só algumas horas no máximo. E ele tá ali, ela não tá sozinha. E ela fecha os olhos porque o Dominic pede, né? E ela sente algo molhado caindo na testa dela. Então o Dominic tá chorando. Mas ele fala, né, que isso vai acabar logo. Ele fecha a caixa. E aí corta, né, pra Angel acordando. Isso já não é no início da história, porque ela tinha desmaiado. Isso é depois do início da história. A Angel acorda, né? Ela percebe que não consegue se mexer direito. Mas percebe que ela tá de pé em algum tipo de caixa, né? Ela tenta abrir a boca para falar, mas ela não consegue separar os lábios. Ela não consegue sentir os dentes e ela tá com problemas para respirar. Então o espaço de baixo se abre, né? Ela começa a ser trazida para baixo da caixa. Ela escuta o barulho de muitas crianças e de um locutor que fala, preparados para o grande finale. E ela sente que isso é bem familiar, né? Então tem um monte de luzes e cores. A Angel sente que já esteve nesse lugar, mas ela não lembra muito bem onde. Mas então ela para, né? E ela percebe que está sendo pendurada no ar por alguma coisa, provavelmente um gancho. Ela fica lá tentando se mexer. Ela se mexe um pouco, mas não muito. Ela escuta, né, o apresentador falando, preparar, apontar, já. Então corta para o ponto de vista de uma garotinha chamada Julie. Ela está, né, fazendo aniversário na Freddy Fazbear's Pizza. E ela está notando uma enorme garota de goma balançando no teto. Pois é. E aí ela vai, se aproxima e morde o pé da garota com gosto dessa estátua, né, de goma. E aí as outras crianças vêm, se aproximam e começam a comer o doce de goma, né, que está se balançando, se contorcendo. E esse doce de goma era diferente de qualquer outro, né? Era muito maior. Scott Calton, me explica uma coisa. Eu acabei de ler uma história sobre canibalismo. Você é doente, né? Como que você aprova uma história dessa, Scott? Enfim, para vocês que querem ver como a Angel ficou, aqui está ela. Basicamente, o nariz de goma transformou a Angel numa pessoa de goma. Ou seja, aquela estátua de goma no início da história que a Ofélia e as outras crianças estavam devorando não era um animatronic. Era uma outra pessoa, provavelmente aniversariante anterior, que comeu o nariz e virou goma. Então, provavelmente, a Ofélia que iria virar uma criatura de goma, mas foi a Angel que comeu. E aí ela se tornou, né, essa goma. E eu achava que as coisas não poderiam ficar piores depois do Fazgul. Scott, você provou que eu tô errado. Agora tem um doce que transforma pessoas em doce também. Eu acabei de ler uma história sobre canibalismo. A que ponto chegamos? Uma história sobre canibalismo, Scott. Por que você fez? Por que você aprovou isso? Enfim, né, dessa segunda leva de livros, do 6 ao 11, né, essa foi a história que eu menos curti. Eu dou um 8,7 pra ela. Não que seja uma história ruim, mas é muito curta. As coisas acontecem muito rápido. Fora que o plot é meio que previsível, né, tem algumas coisas que já dão foreshadowing do que vai acontecer. A própria capa do livro, né, dá spoiler. Mas é isso, gente. Esse foi o resumo. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um resumo de Fazbear Frights. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo, né? Fico das corações, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.